Li uma crônica escrita em 1910 pelo escritor João do Rio, intitulada O Dia de um Homem em 1920. Neste texto, o autor apresenta o cotidiano de um homem envolto na tecnologia, sendo ele mesmo uma máquina, correndo contra o tempo, indiferente às sutilezas do cotidiano e ao horror da vida. O homem de 1920 dorme tarde, acorda cedo, sempre preocupado com negócios, apertando botões, acompanhando os avanços da economia, sem preocupações com as desigualdades sociais. Esse homem é frio, calcula todas as possibilidades de rendimentos, independentes das dores humanas. Não perde tempo com a família. Usa a casa apenas para as poucas horas de sono, quando não está em viagens de negócios. Mas, sem pretensões de previsões futurísticas, por pouco compreendeu agora, me resumo a falar do homem de 2020, o homem desta temporalidade. A tecnologia avançou muito de 1920 para cá. Trem-bala, viagens espaciais, inteligência artificial, comunicação audiovisual em tempo real, robotização, o homem senhor de si. Antropocentrismo. O homem de 2020 é avançado, arrojado, não perde tempo com singelezas. É forte, superou as banalidades, está isento das fraquezas humanas. Não sucumbe a sentimentalismos. A arte é supérflua. São manifestações de futilidades que atrapalham o desenvolvimento, são desvios na marcha para o progresso. A ocupação dos desocupados. A arte deve ser suplantada. Não há tempo para inutilidades. Em nome do lucro, o homem de 2020 devora o seu semelhante e expõe sua carcaça nas praças das transações comerciais, vociferando os cadáveres em câmbios virtuais, em desespero por mais barganhas. Antropofágico. O homem de 2020 iniciou o ano cheio de sonhos, de projetos, de ambições. Acordou numa manhã de março, correu para o trabalho. No final do ano anterior, ouviu rumores de mortes na China, escassez de ar para respirar, país populoso e muito distante. Em fevereiro, acompanhou no noticiário mortes na Itália, tosse, coriza, febre, falta de ar. Nação com muitos idosos, se dizia. A vida seguia em sua correria, como se o amanhã fosse para sempre. Por tantas ocupações, não percebeu que a morte estava a caminho a passos largos. Em março, o homem de 2020 estava no trabalho, fechando negócios, preparando croquis, terminando um projeto arquitetônico ou topográfico, elaborando ofícios, assinando portarias, dando ordens, projetando protótipos, transportando mercadorias. Estava em seu 10º cruzeiro, concluindo um pacote de viagens, espalhando convites de casamento, fazendo show, ministrando a aula cotidiana, conduzindo reuniões, quando ouviu-se o anúncio. O inimigo chegou e vitimou centenas, levando dezenas a óbito. Corram para suas casas. O homem de 2020 não teve tempo de fechar o acordo, de concluir o projeto, finalizar o show, aprontar o material. Ficou com a fala a meio termo, abandonou o escritório, não deu tempo de se despedir de ninguém. Não levou os documentos, a caneta ficou destampada sobre a mesa. O homem de 2020 voltou para casa apressado e teve coragem de abraçar os filhos. Foi ao mercado, mascarado, receoso, e comprou provimentos para o estômago, sem esquecer a água sanitária e álcool em gel, que na semana seguinte custava quase metade do preço de uma cesta básica. E o homem de 2020 suspeitou que a sua riqueza poderia estar no outro, quando a ausência do trabalhador interrompeu seus lucros, e ficou pasmo diante da imposição da vida, quando parar tornou-se imperativo.
Mesmo relutante, isolou-se para não encontrar com um inimigo invisível. Fez ligações, realizou contatos, quis sair e não podia. O índice de óbitos crescia. Os mortos deixaram de ser números. Tinham nomes, às vezes o mesmo sobrenome que o seu. O homem de 2020 percebeu-se mortal. E a casa tornou-se o seu melhor abrigo. O dia agora parecia mais comprido. O homem de 2020 encontrou tempo para conversar com a família, tempo para perceber as cores da parede, tempo de ouvir o canto de um ou outro pássaro que pousava sobre os fios elétricos. Viu que o seu lar podia ser o seu lugar mais seguro. E para ocupar o tempo, ensaiou algumas canções que ouvia na juventude. Viu um filme longo, riu com as piadas daquele comediante desocupado. Assistiu pela tela grande da sala um regente maluco em lugar solitário, regendo para outros músicos que não têm o que fazer e tocam para alentar a alma dos aflitos. Escutou uma pregação que falava sobre um reino eterno, onde não se aceita moeda, nem o dólar entra. Governado por um rei amoroso e seu filho, um humilde príncipe que foi capaz de oferecer a vida pelos amigos. Ouviu com atenção um conto escrito pela filha que nunca quis nada na vida e vivia de ler e escrever bobagens. E o homem de 2020 chorou.